Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Efésios, capítulo 6, verso 4. Paulo tratou dos filhos ontem. Hoje, Paulo trata dos pais. Como é que pais irritam os seus filhos? E Paulo diz assim: Pais, verso 4, 6:4. Não irritem os vossos filhos, antes criam segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando é que o pai irrita o filho? É quando o pai diz que o filho não pode mentir, mas ele mente. O que, pastor, isso acontece? Acontece. Nós, como cristãos, nós sempre, ou não cristãos, enfim, nós falamos: pai, o senhor disse que não pode mentir, mas o senhor mentiu. O testemunho de Jeová bateu na porta aí e o senhor falou para mim ir lá fora e dizer que não tem ninguém em casa. Isso é uma forma de irritar o filho, dizer assim: olha, não é bem assim. Meu pai não é tão homem de Deus assim, meu pai mente. Talvez você seja um desses, talvez eu seja um desses. Mas nós não devemos irritar nossos filhos, nós devemos ser homens de Deus e exemplos de Deus dentro de casa e fora de casa. Não são só exemplos de homem de Deus dentro da igreja, onde cantamos, levantamos as mãos dizendo: grande é o Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Não, devemos ser homens de Deus e mulher de Deus dentro de casa, para que nós não viemos irritar os seus filhos. Não minta, não minta. Não roube, não roube. Não fale mal dos outros, não fale mal dos outros. Muitas vezes nós damos maus exemplos para os nossos filhos e irritamos os nossos filhos. Porque às vezes falamos mal de uma pessoa e quando nosso filho vai falar mal de alguém, a gente fala: opa, isso é errado, isso é pecado, não pode falar mal da vida dos outros. Aí ele fala: mas pai, outro dia você estava falando do pastor, você estava falando do diácono, você estava falando mal da vida do vizinho. E por que eu não posso fazer um comentário? Então, muitas vezes nós exigimos demais de coisas que nós fazemos de menos. Temos que nos policiar e não irritar os nossos filhos. E às vezes não é nas grandes coisas, às vezes é nas mínimas coisas. Filho, não pode falar palavrão! Mas às vezes escapa. Uns 2 ou 3 ou até mais. Diz assim, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Às vezes a gente ira e a gente peca. E às vezes a gente ira e não peca. Irar não tem problema, o problema é o pecar. Então nós temos que nos policiar para não irritar nossos filhos e ser exemplos para os nossos filhos, não irritando os nossos filhos. Preste atenção nas mesmas coisas, como que é o seu viver dentro de casa, como que é o meu viver dentro de casa, como que é as nossas conversas com os nossos filhos. Quais são os ensinos e os princípios que estamos passando para os nossos filhos? Nós falamos: filho, não faça isso, não faça aquilo. Mas nós fazemos, e quando o filho vai fazer, nós nos corrigimos duramente. Isso irrita profundamente o seu filho. Então, viva o Evangelho. Fale com seu filho e seja autoridade sobre ele, mas não o irrite, dando mau testemunho. Que assim seja a minha vida e que assim seja a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, que possamos ser exemplos para os nossos filhos, que nós não venhamos irritá-los, mas antes que nós possamos criá-lo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Nos ajuda, porque criar filhos nos dias de hoje não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos capacita e que nos ajuda. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém.